Assembleia de Deus, harmonia. Eu quero ler aqui um versículo, aliás, dois com vocês, que está no livro de Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. A você que está em sua casa, nossa gratidão por estar ligado aqui com a gente. Reúna a sua família e vamos meditar na palavra de Deus. Muito bem, está conosco o pastor Gustavo, uma honra tê-lo aqui. A igreja está feliz, diga amém. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Tomem assentos. Queridos, que bom que esta palavra está aqui. Que bom que Deus, na sua infinita bondade e grandeza, revela-nos os seus atributos, e neles nós encontramos o amor de Deus, esse oceano da graça, da misericórdia, da bondade divina. E Deus nos comunica esse seu atributo de amor, de bondade para com a gente, e as suas palavras aqui vêm exatamente afirmando isto. Como ele é longânimo, misericordioso. Essas palavras foram ditas ao povo de Israel quando do exílio, e as mesmas palavras ecoam para nós hoje em toda a terra, porque o nosso Deus, ele nos dá a garantia de que ele não sofre nenhuma variação, nem sombras de mudança. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Isso nos passa uma segurança muito grande, isso nos dá estabilidade para viver aqui na confiança. Podemos nos debruçar sobre suas promessas e abraçá-las, porque elas são nossas. E elas nos enriquecem, nos enobrece. Aqui está um texto maravilhoso, é o clamor do amor do Pai por nós. Essa expressão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, revela a existência de um tempo determinado de oportunidade. Olha, existe aí neste primeiro verso que nós lemos, duas vezes a palavra enquanto. Enquanto isso está passando. Então, vale a gente receber essa advertência divina que nos orienta de uma forma tão precisa. Por que é que a gente precisa desta fala de Deus repetida em um único verso? Se vocês puderem colocá-lo aí, só para que a igreja e o povo de casa também vejam. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você já tinha notado isso? Por que enquanto? Porque nós estamos passando. Nós estamos indo. As oportunidades não são as mesmas. Então é preciso a gente aproveitar a oportunidade. Nesta nossa fala, cujo tema é a própria expressão do termo. Confesso que não achei nada tão direto, tão objetivo, como a expressão do próprio versículo. Portanto, nosso tema hoje, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vamos perseguir isto aqui dentro de uma reflexão rápida, mas eu acredito que Deus está por demais interessado em nos acordar, em nos despertar.
em nos levantar. Ele olha e diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Há um interesse divino, que a gente desperte para Ele, que a gente não fique perdendo tempo e dividindo o coração. Tanto ânimo dobre, tanta gente que hoje promete uma coisa e faz outra imediatamente. Quanta insegurança, quanta gente frágil na decisão do coração. Quantos que põem a mão no arado e ao invés de segurar e olhar para frente de modo firme, fica olhando para trás, para os lados. E o Senhor, Ele não quer que a gente haja desta maneira. Ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Será se eu posso dizer que estou apto? Será se eu tenho uma firmeza na minha decisão de servir a Deus? Será se eu tenho aproveitado as minhas oportunidades da melhor forma? Ou tenho negligenciado a salvação de Deus? Na carta aos Hebreus está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que a gente pode, de fato, priorizar Deus, se o nosso coração está tão diluído entre tantas coisas? Como que nós podemos nos concentrar e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se a gente não consegue se desvencilhar de coisas tão banais deste mundo? Um simples aniversário de criança, às vezes, nos tira de uma oportunidade de culto. Não que não seja importante comemorar com as crianças, mas nós podemos sim buscar um horário diferente do horário do culto. A gente pode conciliar muita coisa, quando há boa vontade, mas a gente deixa muitas vezes de priorizar as coisas de Deus. Quantas vezes nós investimos no nosso lazer, no nosso luxo, muitas vezes, ou em coisas que não têm nenhum significado de importância, e nós priorizamos a Deus. Nós priorizamos muitas coisas e precisamos, diante de uma fala dessa, em que o divino vem para a gente e diz: olha, cuidado, porque as oportunidades passam. Busque imediatamente, não perca tempo, não busque com um coração dividido entre dois senhores, porque você não pode servir a dois senhores. Eu não aceitarei ser o segundo na sua vida, no seu coração, nas suas prioridades. Muito pelo contrário, ou você coloca Deus em primeiro lugar, ou Deus não estará em lugar nenhum na sua vida. Eu repito isto aqui, insistentemente, porque há muita gente, o próprio Deus diz que se aproximam do altar com palavras simples e meras palavras vazias, ocas, performances que são reprovadas diante de Deus, e ele diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios, com palavras, porém o coração está longe de mim. Deus enxerga isso, Deus vê isto, e Ele, sendo amor, graças à sua misericórdia e longanimidade, não desistiu da gente. E Ele vem trazendo-nos advertências repetidas como esta, e a gente escuta o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 13, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Você pode glorificar a Deus, você pode abraçar isso, aceitar esta advertência e mudar a sua vida, por obediência, por submissão, por atenção à voz de Deus. Aqui não é um mero pregador, aqui é a voz de Deus dizendo como devemos fazer e quando devemos fazer, quando é o tempo de nós nos dedicarmos inteiramente a Deus. Será amanhã? Será quando a gente concluir um outro projeto? Será se os nossos planos estão de fato priorizando as coisas de Deus? Será se nós estamos buscando o seu reino, a sua pessoa, a sua obra, a sua chamada em primeiro lugar? O que é que ele diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas que nós precisamos tanto. Tantos interesses e tantas coisas que nós precisamos. Quem é que vai providenciar? O que é que ele diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Agora vocês, as demais coisas, eu quero todo mundo dizendo, se é que você crê. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Amém. Você de casa também, desperta. Porque Deus não aceita nenhuma migalha, Ele não quer 90% da sua vida. Ele quer você 100%. Amém. Ele disse, se alguém quer me seguir e fica priorizando qualquer outra coisa neste mundo, ou a si próprio, não é digno de ser meu discípulo. Não interessa. Ele está dizendo, me seguir, priorizando pai, mãe, irmão, filho, ou a si mesmo, ou as coisas deste mundo, não é digno de ser meu discípulo. Quantos discípulos Jesus tem aqui agora? Então, parabéns. Vamos em frente e vamos receber esse alerta divino. Porque a nossa segurança hoje, a nossa vigilância hoje, não garante a vigilância de amanhã. Olha lá, eu quero repetir isso. A nossa vigilância de hoje, não garante a vigilância de amanhã. Nós devemos ser vigilantes hoje e amanhã também. Devemos tomar muito cuidado. Porque por mais que o espírito esteja pronto, a carne é fraca, vai ter tentação, vai ter outros convites, aparecerão empecilhos, você precisará empregar força, você precisará estabelecer prioridades, você não tem tempo a perder com este mundo, porque este mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu creio que todos vocês querem permanecer para sempre, por uma razão simples, porque Deus colocou dentro do coração humano o desejo profundo pela eternidade. Então nada menor do que a eternidade vai nos satisfazer, apenas a eternidade. Que bom que Ele é o eterno, e nós estamos nele, nele existimos, vivemos e nos movemos. Esta é a estabilidade, esta é a segurança, esta é a paz, esta é a pacificação do coração, esta é a firmeza para quem crê. É por isso que o justo nunca será abalado. As estruturas deste mundo estão sendo abaladas, mas o justo confia no Senhor. E portanto, não será abalado a ponto de se desesperar, perder a compostura e ficar caído e prostrado, mesmo diante dos embates da vida. Se por acaso vier cair, o justo não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará.
Essa é a promessa de Deus. A gente tem que se apegar a isto com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. Não podemos perder tempo, porque Ele nos chama para a vida. Esse é um chamado para a eternidade. Esse é um chamado para se tornar luz do mundo e sal da terra. Esse não é um chamado comum, simples. Esse é o chamado mais importante, porque ele nos atrai, Deus nos atrai. Jesus disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Por quê? Porque Ele é amor. E olha o que diz Oséias capítulo 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como os que aliviavam o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Quem é este? Este é Deus. Ele nos atraiu com laços de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Fui para eles como os que aliviaram o jugo de sobre suas queixadas, o jugo que esmaga, que sobrecarrega. Ele vem e alivia. Como é que Ele alivia o nosso jugo? Aquela canga pesada que se põe sobre o pescoço dos animais para arrastar o peso. Como que Ele nos alivia? Ele chega e diz que nos alivia, sabe como? Colocando a própria cabeça dele debaixo do nosso jugo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha, Ele vem agora e com a gente Ele vai nos dando forças para que a gente supere todas as dificuldades, e Ele vai nos aliviando. Então Deus aqui, através do profeta Oséias, Ele diz que é capaz de aliviar o jugo, e me inclinei para dar-lhes de comer. Quantos pais aqui, pais e mães, vocês deram de comer ao bebezinho alguma vez lá no berço? Vocês se inclinarem. Eu lembro-me de quando fazia isto, com um cuidado especial, às vezes de madrugada, ia lá com aquela mamadeira e abria aquela proteção contra mosquitos, ia e colocava na boquinha, e ficava naquela posição até o final. E depois do final ainda tem que botar na palminha da mão, não é? E dá um balancinho para poder ajudar ali em toda esta alimentação. Você sabia que Deus está dizendo que faz isso com a gente, quando a gente o prioriza, quando a gente o busca? Ah, queridos, a gente acorda e vê que bateu a hora, e talvez ele, às vezes, nem acordado está, não é? Então, mas a gente sabe que está na hora, e antes que ele sofra qualquer necessidade, a gente já marcou a hora, e a gente sabe a necessidade, e a gente vai lá, às vezes, enquanto ele dorme, a gente alimenta. A palavra diz que Deus, enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós, é o que está escrito. Jesus Cristo disse: o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então vamos compreender isso e nos achegarmos a Deus ainda mais.
porque há um ainda mais. Eu já sou santo, santifique-se ainda mais como Ele é santo. Então esse Deus de amor vem e diz que com laços de amor, Ele quer nos atar a Ele. Ele quer aliviar o nosso fardo, o nosso jugo. Tanta gente pensando que o alívio vem apenas de uma medicação. Se a medicação te alivia, é porque Deus deu ciência a alguém para inventar essa medicação. Então a honra e a glória continua sendo do Senhor nosso Deus. Amém? Porque toda ciência, toda dádiva boa e dom perfeito vem dele, deste que se inclina. Ele se inclina para nos alimentar e ele diz que se inclina para nos ouvir. Ele tira a gente do charco, do lodo, do tremedal de lama, põe os nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos. Quando Ele faz isso? Quando a gente confia nele. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele fez tudo isto. Então é hora de buscarmos o Senhor. Agora, queridos, tem gente pensando que a oportunidade é eterna. Não, eu não aproveito hoje, vou aproveitar amanhã. Cuidado. Cuidado, porque o dia de amanhã não nos pertence. Só o hoje. Você só pode fazer alguma coisa hoje, aqui e agora. Você não pode fazer o que deixou de fazer ontem, porque ontem passou. Você não pode fazer amanhã, porque amanhã não nos pertence. A gente não sabe o que acontecerá amanhã. Eu estou esperando Jesus hoje e acredito que vocês também. E se Ele vier num piscar de olhos, como acontece um relâmpago, nós deixaremos esse corpo que será transformado e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa e é isto que está na nossa frente, é isso que está escrito. Deus tem compromisso com isto, isso não é uma imaginação vazia, isso é fundamentado na palavra e ensino de Jesus, que disse e repetiu que Ele não esquece de cumprir a sua palavra, Ele vela por sua palavra para a cumprir. Então, segurança nisso. Então, vamos tomar muito cuidado, porque as oportunidades vêm e vão. Se a gente não aproveitar, a gente vai tomar grande prejuízo e não vai encontrar fora de tempo. Olha, se passar esse enquanto de Deus, quem vai fazer ele recuar? Se nós estamos indo, aí você diz, eu estou indo, estou seguro, será? Vamos ver o que é que disse o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, versos 13 e 14. Atendei agora, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Vocês podem repetir, olha. Neblina que se dissipa. Vocês já viram a neblina se dissipando? O vento bate, daí a pouco é outro horizonte. Assim é a nossa vida. Você não sabe se amanhã, o que acontecerá amanhã. Então ele está dizendo, aí por isso mesmo, você tem que buscar a Deus quando? Hoje, aqui e agora. Por que amanhã? Porque amanhã pode ser tarde. E se for tarde, você não alcançará a vitória. As virgens que negligenciaram
não guardaram o azeite, não se prepararam. Quando a porta se fechou, teve jeito para elas? Não. Perderam. Mas elas não bateram? Bateram, mas já tinha passado o tempo. E elas não pediram para abrir, mas não foram mais atendidas. Quem não quiser passar por esse vexame, busque a Deus enquanto se pode achar e invoque-o enquanto Ele está perto, enquanto Ele está aqui conosco, enquanto nós estamos neste mundo. Porque a salvação consiste numa decisão que a gente toma enquanto tem vida aqui. Não adianta dizer depois da morte. Depois da morte, aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo em seguida o juízo. Ponto. Aí você não vai mais reverter coisa alguma. Então, olha o que ele diz, Provérbios 1, 24 a 28. Mas porque eu clamei e vós recusastes, estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. É sério ou não? Será se dá para acordar a gente, Deus dizendo enquanto. E esse enquanto não é amanhã, esse enquanto é hoje, unicamente hoje. Porque é o momento que nós estamos vivendo. E ele demarcou tudo isso de um modo muito seguro. Hoje, Deus ainda está chamando. Olha, torna para Deus, Ele é grandioso em perdoar. Ele está dizendo, não importa o que você fez, o que você cometeu, se você tomar consciência, assumir o seu pecado, confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Eu estou aqui, então se é hoje, esse momento, que você deve se reconciliar profundamente com Deus, Ele está dizendo para a gente enxergar qual o dia da salvação. Quem aqui nunca ouviu de alguém dizendo, um dia, quando eu sentir, quando Ele me chamar, quando, na perspectiva de uma pessoa que estava no inferno, disse, quando um morto ressuscitar e vier, trazendo uma mensagem do além, aí a gente vai se arrepender. Meus irmãos vão se arrepender no número de 5. Estava esperando, contando com algo que ele não tinha jamais segurança daquilo. E eu vou falar um pouquinho sobre este que tinha carregava esta displicência no coração e então estava completamente equivocado. Mas olha, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Tempo da oportunidade. Dentro do enquanto de Deus. E te socorri no dia da salvação. Que dia é esse? Eis agora o tempo sobremodo oportuno.
Eis agora, vocês, eis agora, o dia da salvação. Então o dia da salvação é hoje, aqui e agora. Ele não é amanhã, nem foi ontem, ele é claríssimo aqui, dizendo: eu vou ouvir, no tempo da oportunidade. Que oportunidade hoje? Que dia da salvação é esse? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Aí a pessoa diz: eu vou primeiro me preparar para depois receber a Cristo como meu Salvador. Você se preparar sem Ele? Ele diz: sem mim você não pode absolutamente nada. Você precisa de mim para tudo. Então eu estou aqui, o tempo oportuno é agora. Eu estou pronto para lhe socorrer agora, não é amanhã, é hoje. Então se enxergue nesse processo e renda-se diante de Deus. Não endureça o coração. Eu quero ler para vocês, pelo menos em 3 lugares. Deus dizendo: não endureça o coração. Não endureça o coração. Não endureça o coração. Nós temos, eu vou só citar aqui bem rapidinho os textos, mas não é preciso nem colocar, porque nós vamos avançar aqui. Hebreus 3, a gente vai encontrar: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois nós vamos encontrar em Hebreus 4, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois o Salmo 95 também está: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em 3 lugares Deus está dizendo: se você está escutando a sua palavra, a sua voz, você precisa se quebrantar, você precisa receber a palavra, porque a palavra de Deus é fiel e digna de toda a aceitação. É preciso a gente compreender isso fará toda a diferença. Não adianta ser apenas ouvinte. Interessa que a gente pratique a palavra de Deus. E Deus, Ele chegou ao ponto de responsabilizar a gente pela nossa escolha, pela nossa decisão. Ele chegou a dizer: olha a expressão de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quantos aqui já escolheram, já decidiram? Então vamos em frente. É assim que a gente encontra a vida. Quem é a vida? A vida é Jesus. Sem Jesus não há vida eterna. É Jesus a vida eterna. E se a gente ouvir essa voz, olha onde ele está. Apocalipse 3:20. Como é que ele bate na gente? Como é que ele toca? Como é que ele insiste com a gente para a nossa decisão? Como que isso acontece? Da forma que ele está fazendo aqui hoje e agora. Despertando a gente, levantando a gente, acordando a gente, batendo, insistindo. Olha, Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Terei comunhão na mesa com ele. Teremos prazer juntos. Degustaremos juntos, estaremos no mesmo nível juntos. Não é gostoso sentar à mesa
Quem não gosta de uma mesa preparada, cheirosa, cuidados com as cores que provocam a gente? Então, uma mesa, você já pensou uma mesa com o Senhor, Deus dos exércitos? Está dizendo que senta com a gente, e Ele, acostumado a colocar comida na boca da gente, imagine a gente na mesa com Ele. Ele diz que cuida da gente, que alimenta a gente, que tem uma preocupação enorme com a gente, de providenciar tudo, e ainda diz para a gente: tenha calma, não fique aí preocupado, que comerei, que beberei, porque o Senhor sabe e providencia tudo isso. Então, se Ele providencia aqui, Ele providencia lá, e a Bíblia diz que lá temos manjar guardado para a gente, escondido, maná escondido nos céus. Ah, meus queridos, quanta coisa boa pela frente. O coração da gente fica cheio de perspectivas maravilhosas. E aí ele insiste aqui. Ele diz que as pessoas perdem essa oportunidade. Não é que ele não queira dar, é que as pessoas não querem dar ouvidos. Não foi isso que ele disse? Eu falo, eu insisto, eu aconselho, mas não querem. Por isso mesmo vai chegar o momento, quando o enquanto passar, vão procurar, porque diante do aperto, da perda, da necessidade extrema, vão recorrer, vão gritar, vão clamar, mas aí será fora de tempo, não haverá mais jeito. Mas olha o que ele diz aí, por isso aí vem o julgamento. Aí as pessoas dizem: olha, condenação, o que é condenação? Aí ele diz o que é. Olha como Deus explica o que é o julgamento que condenará aos perdidos. João capítulo 3, verso 19. Qual é esse julgamento? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem, veio ao mundo. Mas os homens, aí aqui já é um golpe na predestinação, né? Não. Por que ele foi condenado? Porque Deus fez ele nascer sem a chance da salvação. Olha, coadunar isso com os atributos de Deus é impossível. Simplesmente impossível. E Deus chega aqui e diz: olha, o julgamento, a condenação não é porque eu condenei, não, botei um X lá e disse: esse aqui é do inferno e esse é do céu. Esse grupinho aqui é do céu, esse grupão aqui, porque ele diz: são poucos os salvos, muitos os perdidos. E a predestinação diz que ele pegou esse grupão todinho, pôs um X e condenou. E depois pregar que esse Deus é amor. Olha que confusão. Como pregar que ele é amor? Se ele pegou o meu neto, meu pai, meu irmão, minha mulher e botou tudo no inferno. Ou me botou sem chance. E ainda querem dizer que esse é Deus. Então é uma deformação completa, porque pegam alguns textos e não se aprofunda nos atributos revelados de Deus, que são para nós, como luz que nos ilumina. E aí, Deus ainda reforça isso. Depois que ele diz que a condenação é porque as pessoas, os homens, escolheram. Lá no texto que a gente leu, ele disse: eu coloquei diante de você, não foi só a morte e a vida, não. Eu coloquei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então ele dá essa chance a gente. E ainda, uma outra coisa, vamos ver o que é que ele ainda reforça nessa direção. Outro golpe, levou a lona agora. João 15, 22.
Aqui diz João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ele está dizendo, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse anunciado, se eu não tivesse dado consciência do certo e do errado, do bom e do mal, das trevas e da luz, se eu não tivesse revelado isso, eu não cobraria, porque onde não há lei, não há transgressão. Então ele chega aqui com toda a propriedade, com toda a clareza e diz, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse aconselhado, se eu não tivesse chamado, se eu não tivesse dado a chance de escolha, não teria, pecado não teriam, ele não cobraria, porque ele é justo, Senhor. A Bíblia diz que ele é o juiz de toda a terra, e ele não é o juiz injusto, ele é o juiz justo. Por isso mesmo nós o aplaudimos. Vamos aplaudir o juiz justo, glorificando a Deus e honrando-o pelo que ele é. Ele é Senhor. A Bíblia diz que ele quer salvar todos os homens. Agora ele não impõe salvação, tem uma parceria, ele oferece e a gente recebe com a mão da fé, recebe. Olha Hebreus capítulo 3 e verso 13, pelo contrário, exorto-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, mais uma vez hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ficou claro? Ele está dizendo é hoje. Não endureça não o coração. Se você ouvir a voz de Deus, se quebrante, porque essa é a única opção de vida para você. Deus não está te chamando para te escravizar, nem para te esmagar. E finalmente, queridos, eu vou dar pelo menos alguns exemplos aqui de pessoas que perderam a oportunidade, deixaram-na passar. Ah, meus queridos, está escrito, Apocalipse 2 e 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aí tem jeito para essa pessoa? Tem jeito? Ah, ela está aqui porque ela foi predestinada. Foi isso? Ele está dizendo por quê? Eu dei-lhe inclusive tempo. Eu vim e falei. Eu repeti enquanto. Mas ela não quis. A preferência dela, o apego ao pecado, a deliberação do coração em permanecer no pecado. Não quis arrepender-se. A Bíblia diz que Ele quer que todos os pecadores se arrependam. Isso está escrito também. E aí, a gente vai ver um jovem. E a Bíblia diz que ele era rico. Ele teve um encontro com Jesus. Ele foi ter com Jesus. Ele ouviu Jesus explicando para ele. Jesus falou sobre os mandamentos, sobre as Escrituras, e ele disse que conhecia muito bem as Escrituras, que obedecia desde criança, desde que se entendeu de gente, ele sabia as leis, e ele era rico, ele na sua concepção era muito inteligente, e quando Jesus falou sobre os mandamentos, ele disse, aí eu já tirei 10, minha nota é 10 aí, eu conheço isso.
profundamente e eu obedeço. Sabe qual foi o resultado desse moço? Marcos capítulo 10, verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha o final dessa conversa. O moço que teve encontro com Jesus, a Bíblia tem uma passagem que diz que Jesus o amou, explicou coisas para ele, deu um tempo para ele, conversou com ele. Se fosse hoje, tinha dado um aperto de mão, um abraço, possivelmente, né? Naquela época, talvez, o ósculo santo, o beijinho, tenha saído, pode ter saído, sim. E nada disso aconteceu. Ajudou no processo. Ele, imediatamente, saiu como? Ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Afastou-se de Jesus triste, carregado de uma decepção enorme. Então ele perdeu a grande chance, porque Jesus disse: vem e segue-me. Ele teve a chance de ser um seguidor de Jesus, convidado diretamente, pessoalmente por Jesus. E aí Jesus precisou dizer: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que ama a riqueza, o bem material, entrar no reino de Deus. Aí tem umas interpretações aí que vão dizer que a agulha era não sei o que, de um portal, é tudo conversa fiada. Jesus estava mostrando a impossibilidade de alguém que ama o mundo ser um seguidor e entrar na glória. Então, esse homem perdeu a grande chance. Era para sair cheio de alegria e de honra, dizendo: eu agora sou um seguidor de Jesus, Ele me chamou, Ele me incluiu, Ele tem um plano para mim, eu vou desenvolver o ministério com Ele, eu vou ter a chance de ser um acompanhante dEle, porque eu estarei seguindo com os demais. E essa chance foi jogada fora, e esse homem agora sai pesado, triste, por causa de seus bens materiais. A prioridade não existiu. Como está a tua prioridade? Você paga um pedágio de 15 em 15 dias, vindo a uma igreja, ou comendo uma hóstia, e depois você é um quase demônio aí fora, mentindo, enganando, traindo, olhando para o que não deve, maquinando, agindo com malignidade dentro da própria casa, dando murro em mesa, quebrando o celular, dando pontapé em TV. Hein? E no final das contas, o cartão continua inteirinho no bolso. Cartão não resolve nada, meu filho. Se não se quebrantar, se não buscar enquanto, não vai resolver. E tem gente que fica bravo dentro da própria igreja. Se não atender todos os caprichos que a pessoa imaginou, se tiver qualquer dificuldade, aí botou no coração a mágoa e fica o tempo todo voltando. Meu filho, se você não perdoar quem te ofende, você não é perdoado. Você está aqui com um fardo. Já viram o peregrino com aquele fardo esmagador? Pronto, é você. Se você não perdoar, está levando todos os seus pecados. O que houve com o homem que foi perdoado? E depois quis cobrar uma pequena quantidade que outro devia. Foram reclamar, e foi que o Senhor fez:
homem malvado, servo malvado, eu perdoei a você toda aquela quantidade, e você agora está oprimindo o outro por causa disso. Pega ele agora, joga na prisão. Ele só sai de lá quando pagar o último centavo. Pagar como? O homem preso era uma quantidade enorme. Vai ficar eternamente no sofrimento. Então vamos levantar a cabeça, deixar de mimimi e olhar para Jesus. E nós somos soldados do Senhor Jesus. Soldado aguenta supapo. Estava no tiro de guerra, sargento Eudes, muito conhecido, já partiu. Estava meio... A perna não estava enquadrado. Só porque estava assim, ele já vem, passou minha perna no chão. Reclamar não, levanta. 42. Era o meu número. Aí agora estou aprumado. Está doendo? Tá. Problema seu. Amém? Soldado é soldado. Vamos deixar de mimimi. É porque fizeram isso com fulano, com Beltrano. Acaba com essas coisas e vamos em frente. Perdoando e sendo perdoado. E avançando para o alvo da soberana vocação de Deus. Nós não estamos aqui apenas para caminhar. A Bíblia diz que nós estamos aqui para correr a carreira proposta olhando para Jesus. E quem está correndo tem que tomar muito cuidado para não tropeçar. Uma vez eu fui apostar uma carreira, tinha comprado um relógio Tissot, muito caro naquela época. Gerente, já gerenciava a empresa. Inventei de apostar uma carreira com um eletricista, mais velho do que eu, mas o cara era bom, acostumado a subir em poste. E a gente fez, tinha almoçado. Às vezes alguém diz que tem 10 minutos de loucura, não é? Eu acho que eu estava nesses 10 minutos, voltando do almoço, e fomos desafiados a apostar uma carreira, subindo uma ladeira. Só deu para mim. Me esbagacei no chão, o relógio para o outro lado, tinha comprado na Mesbla. Muita gente aqui não sabe o que é Mesbla. Para a gente aprender, não é? Então, meus queridos, vamos voltar, brincadeiras à parte, mas isso é real. Então, a gente precisa aprender porque às vezes a gente escuta tanta coisinha, sabe? As pessoas machucadas, o que foi? Nada. Quando você vai, se você pegar aquilo, é um algodão doce, junta assim, joga, acabou o problema. O problema tem a dimensão que a gente dá a ele. Às vezes adoece a família todinha e leva aquela coisinha esticando, às vezes participa com a família e daí a pouco está todo mundo adoecido. Gente, vamos olhar para Jesus e enfrentar uma caminhada de fé séria. Então o moço saiu triste. Aí vem outra coisa aqui. Olha o que diz. Deus tem tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então ele tem tempo de oportunidade também para a gente. Os tempos de oportunidade vêm e vão. Olha um outro homem que teve uma grande oportunidade. O homem rico, vestia-se de púrpura, vivia regaladamente e tinha um servo de Deus na porta dele, chamado Lázaro. Na porta. Esse homem todo dia passava por aquele servo. Doente, ferido, machucado, ele não dava nem atenção. E daí a pouco, Lázaro morre e é levado para o paraíso, seio de Abraão, numa maravilha de repouso, de descanso, bem eterno. E aí o rico também pereceu. E quando ele chega do outro lado, olha a dor desse homem. Ele olha, a Bíblia diz, como é uma parábola, a parábola é ilustrativa. Ele consegue ver o bem-estar de Lázaro
e o seu sofrimento do outro lado. E ele levanta a voz: Pai, Abraão, manda que Lázaro venha, toque, refresque minha língua, eu estou ardendo nessa chama. Ele molhe pelo menos o dedo e venha e me refresque a língua, eu estou nessas chamas, atormentado. Esse homem tinha perdido tanta chance de ouvir a fé de Lázaro e não ouviu. Ele agora estava sofrendo, estava pedindo ajuda, mas ele recebeu uma palavra dizendo: existe um abismo intransponível entre nós e vós, de modo que nem daí vem para cá, nem daqui para lá. Essa separação existe, céu e inferno é diferente, gente. E aí ele diz: olha a consciência doendo agora, reconhecendo as suas chances perdidas. Ele sabia agora que precisava de arrependimento, de confissão. Aí ele disse: manda que um dos mortos ressuscite, vá na casa de meus pais, eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento que eu me encontro. E a voz de volta foi: não é possível, lá na terra tem Moisés e os profetas. Ainda bem que eu estou aqui, não é? Tem Moisés e os profetas. Ele estava falando do ensino, das escrituras, dos profetas, dos pregadores do evangelho. Tem Moisés e os profetas. Ele disse: meu Senhor, mas achou que não era possível o convencimento apenas pelos humanos. E ele disse: mas se um dos mortos for, eles vão se arrependerem. E Moisés disse: se eles não ouvirem, e Abraão disse: se eles não ouvirem a Moisés e aos profetas, tão pouco ouvirão, ainda que um dos mortos ressuscitasse e fosse pregar. Então, meus queridos, o homem perdeu a oportunidade, agora arrependido, fora de tempo, sem solução. Algo definitivo havia batido ali, e ele perdeu tudo. Mas aí eu quero aqui avançar agora. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de alguém que aproveitou a oportunidade. A mulher do fluxo de sangue, decepcionada, gastou tudo, sofrendo há 12 anos. Ela ouviu que Jesus ia passar num certo lugar. O que é que ela fez? Ela estava impossibilitada, ela não conseguiria normalmente, porque ela estava frágil, ela estava perdendo sangue, ela não podia tocar em ninguém, porque se tocasse, segundo a lei, a pessoa se tornava imunda, e ela saiu no meio, se imprensou, quebrou um bocado de paradigma e foi no meio da multidão. Ela disse: se eu tocar nele, eu serei curada. Se eu tocar apenas na roupa dele, na orla da veste dele, se eu encostar, eu vou ser curada. E ela creu, e ela rompeu a multidão, e no meio da multidão ela tocou. Quando ela tocou, foi curada. Jesus parou e disse: quem foi que me tocou? Olha a mulher agora com medo, e a multidão dizendo: Senhor, não estamos entendendo nada, o Senhor está no meio de uma multidão, todo mundo está te tocando, e o Senhor está perguntando aqui quem lhe tocou. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E ele olhou para aquela mulher, e a mulher disse: fui eu, Senhor, quem te toquei. E ele ali acalentou aquela mulher, e ela aproveitou a oportunidade da passagem de Jesus, e recebeu a cura de sua enfermidade, e começou uma jornada de fé e de experiência com os céus. Queridos, um outro, Jesus ia passando, entrando em Jericó, um cego que esmolava, está lá, sofrendo, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. A gritaria, e os discípulos, os apóstolos foram: cala a boca, que barulheira é essa? E ele não parava, gritando
gritando. Aí Jesus parou também e curou o cego, que aproveitou a oportunidade da entrada de Jesus em Jericó, e ele foi completamente restaurado, aproveitou a oportunidade. Agora teve um que foi bem curioso, porque o cidadão fez tudo que era de miséria, e quem olhasse para ele dizia: esse aí, jeito nenhum, sem solução, isso é caso perdido. Vocês já ouviram alguém dizer, é um caso perdido? Jesus é especialista em resolver casos perdidos. Aí será, isso aí é caso perdido. Um foi condenado, sentença do homem, morte. Mas era uma morte comum, não, era a morte de um maldito. Ele era maldito, disseram, ele tem que ser pendurado no madeiro. E penduraram ele no madeiro. Criminoso, pendurado no madeiro, um de um lado, outro do outro. No meio estava Jesus também pendurado. Jesus sangrando mais do que eles, porque eles não carregavam a coroa de espinho. Jesus mais humilhado do que ele. Jesus era o ponto mais elevado do ódio de todos. Os insultos eram para Jesus. E na hora final, a última hora, a última oportunidade, tudo parecia que aquele homem já estava determinado para o inferno, e o homem olha e tem um criminoso reclamando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce então da cruz, salva a ti e a nós, desfazendo de Jesus. E o outro olhou e disse: tu não temes a Deus nem nessa última oportunidade? Nós estamos aqui porque merecemos, esse justo não fez mal nenhum. E olhou para Jesus, e a revelação de Deus, ela é grandiosa e é misteriosa. E o homem olhou e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aproveitou a última oportunidade, ficou na cruz, mas entrou no paraíso com o Senhor nosso Deus, vencedor da morte. Se tiver alguém aqui hoje, ou em casa, onde você estiver, que ainda não fez a sua entrega pessoal a Jesus, você que está aí no carro, em casa, em qualquer lugar, aproveita a oportunidade, o dia é hoje, é agora. Aí você diz: eu não, porque eu sou empresário, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, a minha programação é grande, eu tenho muita coisa para desfrutar ainda. Aí Jesus está dizendo: não confia nesses bens materiais. Ele fez uma parábola. Você pode ser muito rico aqui nesta terra, mas o que vai trazer salvação e segurança é riqueza para com Deus, não é o bem material. Porque havia um rico dizendo: alma minha, descansa, come, bebe, regala-te, tu tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E a palavra foi: louco, esta noite te pedirão tua alma. A tua última oportunidade passou, você não adorou, você não agradeceu, você não reconheceu a importância da eternidade, você valorizou apenas bens materiais. Esta noite tua alma será tirada, e o que tu tens, para quem será? Assim é todo aquele que ajunta para si recursos neste mundo, mas não é rico para com Deus. Então, quantos ricos para com Deus estão aqui glorificando o Senhor? Vamos continuar adorando o Rei Jesus, e vamos adorá-lo enquanto é tempo. Amém?